Você já percebeu que algumas pessoas erram, aprendem e seguem em frente? Enquanto outras parecem carregar um erro como se ele fosse parte da própria identidade. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez essa pessoa seja você. Pense por um instante. Quantas vezes uma falha repetida fez você questionar quem você é? Quantas vezes, depois de cometer novamente o mesmo erro, você sentiu que aquilo dizia algo definitivo sobre você? E com o tempo, um pensamento silencioso começa a surgir. Talvez eu seja assim. Perceba a diferença. Não é mais eu cometi um erro, é eu sou o erro. E essa pequena mudança tem um poder enorme sobre a forma como você vive. Como terapeuta, eu vi inúmeras histórias de pessoas que chegaram carregando a sensação de que suas falhas repetidas eram uma prova de que havia algo errado com elas. Mas quase sempre descobrimos que havia algo muito mais profundo acontecendo. Elas estavam lutando contra a imagem que haviam construído sobre si mesmas. E existe uma pergunta que poucas pessoas fazem: quem ensinou você a acreditar que uma falha pode definir quem você é? A neurociência nos mostra que o cérebro não registra apenas aquilo que acontece. Ele também constrói significados sobre aquilo que vivemos. Quando uma experiência de falha se repete, especialmente acompanhada de emoções intensas como vergonha, culpa ou frustração, o cérebro pode fortalecer associações entre aquele acontecimento e a imagem que construímos de nós mesmos. O problema não está apenas no erro cometido, está na interpretação que se forma a partir dele. Imagine uma folha de papel, cada vez que você dobra o mesmo lugar, a marca fica mais funda. Depois de muitas dobras, basta encostar os dedos e ela se fecha exatamente naquele ponto. Com a mente acontece algo parecido. Experiências emocionalmente repetidas deixam marcas, e aos poucos essas marcas parecem naturais. Você deixa de perceber que está seguindo um caminho aprendido e acredita fielmente que aquele caminho é quem você é. Talvez seja por isso que tantas pessoas confundem repetição com identidade. E é exatamente sobre isso que vamos conversar agora. No próximo bloco, você vai entender por que algumas falhas parecem nos perseguir por tantos anos e por que elas podem esconder uma história muito diferente daquela que você sempre acreditou. Porque talvez o maior erro da sua vida nunca tenha sido aquilo que você fez, mas aquilo que passou a acreditar sobre si mesmo depois disso. E é aí que tudo começa. Se as falhas nos fazem sofrer, por que elas insistem em se repetir? Essa é uma pergunta muito intrigante. Durante muito tempo, acreditou-se que repetir um erro era apenas uma questão de escolha. Hoje sabemos que a resposta é muito mais complexa. Nosso cérebro não aprende apenas com o sucesso. Ele aprende principalmente com aquilo que tem impacto emocional. Uma crítica na infância, uma rejeição marcante, uma sequência de fracassos ou experiências de vergonha podem deixar registros profundos na forma como interpretamos a nós mesmos. E existe um detalhe importante: o cérebro não revive apenas as lembranças de uma experiência, ele também reativa a emoção associada a ela. E é por isso que, diante de uma situação parecida, algumas pessoas sentem medo antes mesmo que ela aconteça. Como se estivessem respondendo não ao presente, mas à memória do passado. A psicanálise acrescenta uma perspectiva interessante. Nem sempre repetimos porque queremos. Repetimos porque aquilo se tornou familiar. O conhecido, mesmo quando doloroso, pode parecer mais seguro do que o desconhecido. Pense em alguém que repetidamente escolhe relações em que não é valorizado. À primeira vista, isso parece irracional, mas se essa forma de se relacionar foi vivida por muitos anos, ela pode ter se tornado a maneira que essa pessoa aprendeu a reconhecer como normal. Estamos falando de padrões. A grande questão é que enquanto você acredita que o problema é quem você é,
dificilmente vai perceber que, na verdade, está respondendo a um roteiro aprendido. Mas existe algo mais acontecendo. Em algum momento, esse roteiro deixa de orientar apenas o seu comportamento. Ele começa a influenciar a forma como você enxerga todas as possibilidades da sua vida. E é aí que a verdadeira armadilha começa. Existe um momento em que a falha deixa de ser apenas uma lembrança. Ela começa a escrever a história que você conta sobre si mesmo. E quando isso acontece, algo muda silenciosamente. Você passa a interpretar o presente a partir do passado. Imagine que um dia alguém lhe entregasse um par de óculos com uma pequena mancha na lente. No início, você perceberia que existe algo atrapalhando sua visão. Mas depois de alguns anos usando o mesmo óculos, provavelmente deixaria de notar a mancha. Ela passaria a fazer parte da sua visão. Com as nossas crenças acontece algo semelhante. Depois de repetir muitas vezes frases como eu não consigo, eu sempre estrago tudo ou isso não é para mim, essas ideias deixam de parecer pensamentos e passam a parecer fatos. Sem perceber, você começa a evitar oportunidades, desiste antes de tentar ou aceita muito menos do que realmente merece, porque sua história já parece escrita. É justamente aí que muitas pessoas acreditam que estão sendo realistas, quando na verdade estão olhando para o mundo através das marcas deixadas por experiências antigas. Chamamos isso de crenças sobre si mesmo, interpretações que ao longo do tempo passam a orientar escolhas, relações e expectativas. O mais curioso é que essas crenças costumam procurar confirmações. Cada novo erro parece provar que elas estavam certas, enquanto cada acerto é tratado como sorte, exceção ou acaso. Percebeu a armadilha? Não é a falha que aprisiona, é a história construída em torno dela. Mas essa história não precisa ser o último capítulo, porque a ciência começou a descobrir algo surpreendente sobre pessoas que conseguem reconstruir a forma como enxergam a si mesma. E essa descoberta muda completamente o significado da palavra mudança. Se duas pessoas passam por fracassos semelhantes, por que uma permanece presa ao passado, enquanto a outra consegue reconstruir a própria vida? Durante muito tempo, a psicologia concentrou seus esforços em compreender o sofrimento. Mas, nas últimas décadas, surgiu uma pergunta igualmente importante: o que permite que algumas pessoas floresçam mesmo depois de experiências difíceis? A psicologia positiva passou a investigar justamente isso. Em vez de olhar apenas para aquilo que está quebrado, ela buscou compreender os recursos humanos que favorecem crescimento, bem-estar e capacidade de seguir em frente. Isso não significa ignorar a dor ou fingir que está tudo bem. Significa reconhecer que uma experiência difícil não precisa determinar toda a trajetória de uma pessoa. Pesquisadores observaram que pessoas capazes de reconstruir suas vidas compartilham uma característica em comum. Elas aprendem aos poucos a separar quem são daquilo que viveram. A diferença parece pequena, mas muda completamente a maneira de viver. Eu fracassei descreve uma experiência. Eu sou um fracasso constrói uma identidade. E uma identidade baseada na falha faz a pessoa acreditar que o futuro será apenas a repetição do passado. É exatamente nesse ponto que muitas histórias começam a mudar. Porque a identidade deixa de ser construída apenas pelas cicatrizes e passa a incluir capacidades, valores, relações e forças que sempre estiveram presentes, mas ficaram escondidas atrás das experiências dolorosas. Talvez o maior equívoco não seja falhar, talvez tenha sido permitir que uma única parte da história fale por todas as outras.
Mas ainda falta responder à pergunta mais importante: se nossas falhas não definem quem somos, como começamos a romper esse ciclo sem negar tudo o que vivemos? É essa a resposta que fecha a conversa. Talvez depois de tudo que conversamos, a pergunta já não seja mais: por que eu continuo repetindo os mesmos erros? Talvez a pergunta mais importante seja outra: o que essas repetições tentaram me ensinar sobre mim? E o que eu escolhi acreditar por causa delas? Perceba que existe uma grande diferença entre compreender a própria história e permanecer preso a ela. A neurociência mostra que o cérebro mantém sua capacidade de aprender e reorganizar conexões ao longo da vida. Significa que novas experiências, novas relações e novas formas de interpretar aquilo que vivemos podem transformar caminhos que pareciam permanentes. A psicanálise nos lembra que aquilo que não compreendemos tende a se repetir, e eu já falei isso em vários vídeos por aqui. Quando começamos a reconhecer nossos padrões com curiosidade, em vez de apenas nos julgar, eles deixam de conduzir nossa vida de forma invisível. E a psicologia positiva acrescenta um ponto essencial: florescer não significa viver sem falhas. Significa desenvolver recursos internos que permitam atravessar as dificuldades sem transformar cada tropeço em uma definição de quem somos. É bem possível que você volte a errar, é bem possível que você enfrente novos desafios, mas nenhuma dessas experiências será capaz de dizer quem você é, porque as pessoas são maiores do que os seus piores momentos. Uma falha pode explicar um capítulo da sua história, mas nunca a história inteira. Então, da próxima vez que aquela voz surgir dizendo "eu sou assim", experimente responder com outra pergunta: e se isso for apenas uma parte da minha história e não a minha identidade? Talvez seja exatamente aí que a verdadeira mudança começa. Se você é novo por aqui, eu sou Luca Quella e meu compromisso é ajudar você a crescer com mais clareza, intenção e autenticidade. Aqui no canal você encontra vídeos sobre propósito, carreira e muito mais. Esse foi mais um vídeo da série Pílulas Terapêuticas. Aproveite para conferir os outros conteúdos da série e continue comigo essa jornada de reflexão e desenvolvimento. Se você gostou, deixe seu apoio, curta, comenta e compartilhe o vídeo com quem também possa se inspirar. Dê uma conferida na descrição do vídeo os guias práticos focados em desenvolvimento pessoal e profissional, além do acesso ao treinamento online Jornada da Permissão, uma imersão completa para quem precisa de clareza no seu caminho e definir objetivos e metas. E se você sente que precisa de um suporte individual e personalizado para impulsionar sua trajetória, deixei também o link para o meu programa de aceleração, o Check-up 3D Profissional. Agora eu quero deixar uma pergunta para você refletir. E se o maior erro da sua vida não tiver sido aquilo que você fez, mas acreditar que aquilo era tudo o que você era? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!